E aí, galera, vamos lá para a nossa segunda aula, então. Estava aqui ouvindo uma musiquinha para dar uma relaxada, para eu conseguir entender esses negócios de ficar gravando vídeo aqui, porque o negócio é meio punk. É muito louco isso, cara, porque quando a gente está na sala de aula com vocês, né, tem aquela troca, né, eu estou olhando para a cara de vocês, estou vendo a cara de tédio, de raiva, de sono, de fome, enfim. Aqui, assim, no computador, assim, é meio estranho ficar gravando aula antes para vocês assistirem depois. Já estou pensando até em começar a fazer umas ao vivo aí, para a gente ver, né, como vai... Eu acho que vai ser mais legal a gente fazer umas ao vivo aí, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, pessoal, na semana passada, né, sim, eu não troquei de roupa, eu estou aqui. Porque falei para vocês, né, que eu estou gravando na sequência os vídeos, porque eu acho mais fácil, porque aí eu faço uma tacada só e eu não, né, não perco o fio da meada, né? Bom, então, na semana passada, no vídeo da semana passada, né, eu coloquei para vocês aí, para a gente refletir um pouquinho sobre a vida, sobre a filosofia, sobre o pensar, né, a gente pensou ali um pouquinho sobre um poema do Carlos Drummond, e também sobre a música O que é, do Gonzaguinha, e eu trouxe alguns excertos de alguns filósofos que falavam também sobre a filosofia e o ato de filosofar, né. E aí eu pedi para que vocês fizessem a lição, né, lá no Classroom, acredito que vocês já fizeram, né, por favor, colaborem aí com essa pobre professora, porque eu preciso, né, dar conta de vocês aí estudando pelo menos um pouquinho nesse período que a gente não pode se ver, certo? Bora lá, então, compartilhar a tela, né, para as aulinhas de hoje, para a gente ver qual vai ser o nosso tema hoje aí, o que a gente vai conversar. Aí, eu, Maria Helena, professora de filosofia, mais uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Vocês viram que a aula passada, né, eu tive que fazer uns cortes, recortes, coisa e tal, né, mas espero que essa a gente vá numa tacada só aí, que fica menos ruim para mim e para vocês. Vamos lá, eu e meu gatinho aí, meu mascote, né, bichinho? Seguinte, galera, o tema da aula de hoje são as características fundamentais da reflexão filosófica, né? Então, se a gente está falando que a filosofia é um jeito de pensar, maneira de pensar o mundo, não é de qualquer pensar que eu estou falando. Eu estou falando de um pensar reflexivo, certo? E, então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que existe uma diferença entre pensar e refletir. E que diferença é essa? Vocês estão vendo aí que meu bonequinho, né, o Zé, esse simpático esqueleto, né, está aí, assim, olhando para tudo, meio que sem entender muita coisa, pensando um pouquinho. Então, aí o Zé, né, o nome do meu esqueleto, né, está olhando aqui, primeiro, para uma imagem de uma escultura de um artista, né, famosérrimo, né, estupendo, maravilhoso, chamado Rodin, né, Auguste Rodin, um francês, né, que fez essa escultura em bronze chamada O Pensador, né. Então, essa imagem de que alguém, para conseguir pensar, né, ele tem que se concentrar. Mas eu falei para vocês que é meio diferente a ideia de pensar e refletir, né? Então, pessoal, o pensar por si, ele é uma ação muito natural ao ser humano. Todo mundo pensa o tempo todo, impossível não pensar, né? Então, eu aqui com o meu copo vazio de água, né? Para pegar esse copo, mostrar aqui para vocês, né, eu tive que pensar, eu tive que fazer um raciocínio, né, ter um raciocínio que mandou essa mensagem aí para o meu corpo, né, para transmitir isso em forma de voz, né, e aí, coçar o cabelo, qualquer coisa que a gente faz é pensar, né. Só que o pensar filosófico, ele é um pensar reflexivo, ele não é só um pensar, ele é uma reflexão, ou seja, é o retorno do pensamento sobre si próprio, que toma por objeto um dos seus atos espontâneos ou um grupo dos mesmos.
Traduzindo, refletir é pensar sobre o pensamento. Toda vez que eu paro para pensar, e aí eu penso sobre aquilo que eu estou pensando, eu estou fazendo uma reflexão, né? É duas vezes, eu penso sobre o que eu estou pensando. Muito bem. A filosofia vai trabalhar com esse pensamento reflexivo. Não é pensar só uma vez, pensei, tá pensado, tá de boa. Não, eu vou parar e pensar profundamente, né, refletidamente sobre o meu pensamento. E nós vamos ver aí, né, algumas características. É possível, eu falei para vocês que pensar, a gente pensa o tempo todo, mas a gente reflete o tempo todo? Será que a gente reflete o tempo todo? E aí eu vou dizer para vocês, graças a Deus, não. Porque seria um tédio, um saco, pode falar, será? Falei já, né? Seria um tédio, uma coisa horrível, ficar aí, né, trabalhando com a reflexão o tempo todo. Ninguém aqui, eu espero, a não ser que seja muito maluco, né, toda vez que vai tomar uma atitude, reflete, né? Então, ninguém, quando está morrendo de fome, e vai... Esse é um exemplo que eu uso classicamente, né? Quase todos os meus alunos que passaram pela minha vida aí, né? Beijos, meus ex-alunos também, tá? É um exemplo que eu dou que para mim é muito clássico. Ninguém com fome vai para frente do fogão, olha a panela de arroz ali sobre o fogão, tira a tampa e faz: ó, o arroz. Que tipo de alimento é o arroz? Ele é um cereal? O arroz. Ele é rico em amido. Ele é rico em carboidratos. Os carboidratos. Os carboidratos, eles são necessários para a energia do corpo, transformados em açúcares. Não, mano. Né? Quando você tá com fome, cara, você pega o arroz, põe no prato e vupt, né? Entretanto, quando a gente está falando de filosofia, não dá para fazer isso, não dá para pensar tranquilamente, pegar e fazer a coisa numa tacada só. Você tem que refletir. E é sobre essas características, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, né, essas características da reflexão filosófica. Vocês estão vendo que aí embaixo tem uma dicasinha, né, um sitezinho que é um dicionário de filosofia, em especial vocês, meus alunos de primeiro ano, né? Tem muitas palavrinhas dentro da filosofia que são específicas do conhecimento filosófico, né? Então, a palavra refletir dentro da filosofia, né, ela tem aí muito mais significados do que num simples dicionário de língua portuguesa, né? Ele é analisado de uma maneira um pouco mais ferrenha. Então, existem dicionários de tudo que vocês podem imaginar, tá? Existem dicionários de matemática, existem dicionários de ciências, existem dicionários de, né, medicina, né? Não são só dicionários de língua portuguesa, inglês, espanhol, não, tá? Existem muitos dicionários, né? Porque cada área do conhecimento tem conhecimentos que são específicos e tem um vocabulário específico. Então, aí nesse linkzinho da dica, né, é um linkzinho de um dicionário de filosofia. Então, algumas palavrinhas, qual o sentido que elas têm dentro da filosofia, ok? Então, quem tiver curiosidade, é legal dar uma olhadinha lá. Então, vamos voltar aqui para as nossas características fundamentais da reflexão filosófica. Muito bem. Primeira característica. A reflexão filosófica, ela é uma reflexão radical. O que isso significa? Que ela, sei lá, ela raspa o cabelo, ela de skate? Não, né? Radical, no sentido filosófico, né? Dessa reflexão que a gente procura fazer quando faz filosofia, quer dizer que, ao refletir sobre alguma coisa, eu tenho que buscar a raiz, o princípio, o fundamento dessas coisas. Eu não começo a pensar do nada, certo? Eu tenho que entender tudo que está por trás desse determinado pensamento, dessa determinada realidade.
Então, eu preciso ir até a raiz, né? Então, imaginem uma árvore. Eu não analiso a árvore pela copa e pelo tronco. Eu tenho que analisar o que está escondido por baixo dela, a raiz dessas coisas, né? Então, qualquer realidade que se apresenta, eu tenho que buscar a raiz, o fundamento, né? Os pressupostos, aquilo que são anteriores, né? A essa imagem que se apresenta para mim, né? A árvore não está ali e sempre foi daquele jeito, né? Qual é o princípio da árvore? Tá, eu estou usando árvore como uma analogia só como um exemplo para vocês, né? Mas qualquer coisa que se apresente. Então, um determinado político, né, que vem fazer uma propaganda, né? Uma reflexão filosófica vai me fazer procurar a história desse político, saber quem ele é, quais são as ideias que ele defende desde sempre, se ele já mudou muitas vezes de ideia por aí, né? Então, assim, eu vou procurar a raiz, o princípio das coisas, né? Ou se eu vou comprar um tomate, certo? Eu vou comprar o tomate em qualquer canto. Da onde veio? Qual é a procedência desse tomate? Certo? Não estou falando que a gente na vida comum faz isso, estou dando exemplos para vocês, tá? Então, assim, quando a gente para tentar fazer uma análise filosófica de alguma realidade que se apresente, eu tenho que saber os princípios dessa realidade. Se ela se apresenta de uma forma, eu tenho que saber como ela chegou nessa forma, da onde ela veio, do que ela é composta, certo? Então, isso é importantíssimo dentro da filosofia. Nenhuma reflexão, nenhum pensamento que se apresenta, né, é daquele jeito, pronto e acabou. Se eu não conseguir saber o que está na base disso, eu não estou fazendo filosofia, né? Então, a gente tem que fazer uma análise profunda de todas as coisas, beleza? Então, essa é a primeira característica da reflexão filosófica. Ela é radical, radical no sentido de raiz. Opa, não é isso não. Aqui, a segunda, e também não menos importante, né, são 3 características, e elas todas, né, se complementam, né, não tem uma mais importante que a outra, na verdade, todas elas são necessárias. Então, essa segunda característica que eu estou apresentando para vocês é de uma reflexão que seja rigorosa. Eu não faço filosofia de qualquer jeito. Por isso que, às vezes, vocês ficam tão bravos comigo quando vocês respondem umas coisas lá de qualquer jeito, e eu mando refazer. Porque não é filosofia, gente, não é filosofia. Você tem que, para fazer filosofia, você tem que refletir de uma maneira rigorosa, certo? Com rigor, com critérios, né? Então, tem que ter, mantém a coerência entre as partes analisadas. Tem que evitar ambiguidade. O que é isso, ambiguidade? Quando parece que são duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de abacaxi e eu não gosto de abacaxi. Não dá para gostar de abacaxi e não gostar de abacaxi. Ou eu gosto ou eu não gosto. Eu tenho que deixar isso claro quando eu faço uma reflexão filosófica, certo? E ele tem que permitir que eu faça a construção de conceitos claros, né? Então, eu tenho que ter uma reflexão que seja analítica, que analise nos pormenores, que tenha critérios, né? Que eu consiga, a partir daí, compreender as coisas com clareza, para então também conseguir expressar essas coisas com clareza e rigorosidade. Rigorosidade nos pormenores, compreendendo tudo muito bem, certo? A terceira reflexão filosófica, característica da reflexão filosófica, é que ela é de conjunto, ou seja, a filosofia não é uma ciência que tem um objeto específico de estudo e só vê as coisas por um determinado ângulo.
Já comentei nas aulas que a gente ainda tinha lá presencial com vocês, que a filosofia, quando ela surge como um pensamento total das coisas, né? Não existiam químicos, biólogos, matemáticos, né? Todos eram filósofos. A filosofia, na sua essência, ela pega todo tipo de conhecimento para poder ter uma visão ampla das coisas, né? Porque se eu analisar alguma coisa sobre um ponto de vista só, essa minha visão é limitada. É por isso, por exemplo, vocês sabem que o cavalo usa aquele tapa-olho na carroça. Vocês já viram isso? Sim. Por quê? Para ele só enxergar a parte da frente, para ele não desviar o olhar. Porque vai que ele encontra um mato ali, que ele está com uma fome, e ali ele consegue ver o mato, ele vai querer parar para comer. Então, ele não pode ter várias visões das coisas, né? Porque vai tirar ele daquele foco. Na filosofia, o que faz a filosofia realmente ter o foco é que ela consegue ver absolutamente tudo. Ela não analisa, ela não pensa, ela não reflete só sobre um ponto de vista, só sobre um pensamento, só sobre uma, vamos dizer assim, opinião, né? Refletir dentro da filosofia de maneira de conjunto é ter vários pensamentos, várias opiniões, vamos dar o nome de opinião, né? Várias opiniões, várias visões de mundo, para que a gente tenha, de uma maneira mais abrangente, o conhecimento das coisas, certo? Então, a filosofia, para você fazer filosofia, de fato, né, você precisa pensar, mas você não vai pensar de qualquer jeito, você vai pensar de maneira radical, rigorosa e de conjunto, certo? Isso que eu estou falando para vocês, eu não tirei da minha super cabeça e imaginação. Não. Isso está num texto de um filósofo brasileiro, né, de um professor de filosofia, muito bom, diga-se de passagem, né, que é o Saviani, né? Então, o Saviani, ele vai trazer nesse texto, né, isso que eu comentei com vocês, né, as características da reflexão filosófica, e esse texto também está disponível no Classroom para que vocês leiam, né, leiam, tá? Não adianta só a Maria Helena falar, vocês têm que ler texto também, certo? Então, vocês vão ler o texto, né, e vão responder as questões que eu coloquei no Classroom para vocês, que são: primeira questão, vocês devem explicar com as palavras de vocês qual é a diferença entre pensar e refletir, certo? Segunda questão, o que significa dizer que a reflexão filosófica é radical, né? Que característica é essa? Né? Você vai explicar sempre com as palavrinhas de vocês. Não é para copiar no texto do Saviani também, ok? Terceira, explique a característica rigorosa da reflexão filosófica. E 4, por último, né, qual é a importância de fazer uma reflexão de conjunto para a filosofia? Então, vocês vão me explicar essas características com as palavras de vocês. Certo, galerinha? Bom, dúvidas? Não entenderam alguma coisa? Pegaram lá, leram o texto, ficaram confusos com alguma coisa? Mandem as questões aí ou no Classroom, né? Ou lá no Messenger do Facebook, que eu também vou atender por lá, né? Essas dúvidas de vocês para a gente tentar tocar no nosso barco. Certo? Opa, isso aqui é da próxima aula. Que não, tô dando spoiler das minhas coisas mesmo. Deixa eu aqui sair das apresentações para dar um tchauzinho para vocês. Combinado, então, meus amigos? Minhas amigas, meninos e meninas, continuem se cuidando, tá? Não exagerem aí nas passeações, estudem, né? Eu sei que é mais difícil estudar de casa aí, sem as aulas presenciais, mas nesse momento é necessário, torcendo para que a gente possa retornar em breve, ok? Beijo em vocês, nas famílias, fiquem com Deus.